Olá a todos! Hoje nós vamos continuar conversando sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. O assunto é interessante hoje, ele vai ser dividido em duas partes, que é este aqui, o novo Nimrod. Agora, a próxima parte, depois dessas duas partes aqui, vai ser sobre a tragédia do arrebatamento. Eu não li ainda, tá? A gente vai ler juntos aqui. Eu vou ler um pouco antes, claro, vou fazer a apresentação, depois eu apresento para vocês, mas parece muito interessante. A tragédia do arrebatamento. Pois bem, então vamos lá. Continuando aqui neste livro. Então, o novo Nimrod. Bom, só para lembrar, pessoal, antes de continuar aqui, hoje, quarta-feira, certo? 8 da noite, horário de Brasília, a gente tem um compromisso lá no canal Casamento de Verdade, certo? Vai ser uma conversa um pouco mais longa, que como a gente faz toda quarta-feira, e essa conversa fica disponível lá no formato de vídeo na quarta à noite, quando ela tem a estreia, fica lá até o outro dia, quinta-feira, em algum momento eu tiro ela, certo? Quinta-feira de noite. Mas 8 da noite, a gente começa lá, quem tiver lá vai estar o chat funcionando e tudo mais. Pois bem, dito isso, continuando aqui, o novo Nimrod. Bom, quem tiver interesse na área de membros, lembre-se, o link está abaixo e também tem o link lá do canal Casamento de Verdade, vai estar os dois links aí. Na área de membros custa $7 por mês, você vai ter acesso a vários cursos, tem cursos muito bacanas inclusive, e neste mês já saiu este curso aqui, ó, Casamento Bíblico Nível 1. E no mês que vem já vai ter um próximo curso, certo? Vai ser um curso sobre especiarias especificamente. Então assim, todo mês tem um curso novo. Eu imagino que vai ser de especiarias. Eu sempre estou fazendo vários cursos simultaneamente. Eu imagino que eu vou terminar esse antes, tá? Mas vamos lá. Não é garantia que o mês que vem é de especiarias. Está quase pronto. Então, começando aqui. O novo Nimrod. Na última parte do seu reinado, quando os rebeldes se tornaram completamente perversos, um rei de rosto severo, um mestre da intriga surgirá. Ele se tornará muito forte, mas não por seu próprio poder. Ele causará uma devastação impressionante e terá sucesso em tudo o que fizer. Ele destruirá os homens poderosos, olha só, ele destruirá os homens poderosos, que vão ajudar a colocar ele lá, certo? E o povo santo. Daniel, capítulo 8, versículos 23 a 24. Pois bem, o ritmo de pensamento e mudança é tão rápido agora que a maioria não deveria perguntar se um governo mundial vai acontecer. E sim quando ele vai acontecer. Eu acho que todo mundo concorda com isso, que é a tendência natural, certo? Você vê os blocos se formando, ele vai falar sobre isso, e você vê que, bom, se tem os blocos, quer dizer, você está perdendo o poder local e passando isso para uma estrutura maior. Ok. O mundo parece estar quase pronto para que tal instituição tome forma, exigindo apenas o quê? Tempo. Uma grande guerra, presta atenção, uma grande guerra, ou uma catástrofe, ou uma coisa ou outra. Ou uma catástrofe, ou uma grande guerra. Um renascimento religioso sob uma bandeira religiosa, ou a introdução do engano alienígena tornando real para trazer esse esquema grandioso. Então você vai ter alguma coisa desse tipo aí, ou seja, talvez seja uma grande guerra, talvez seja uma catástrofe, talvez sejam as duas coisas, e assim vai. Mas vai precisar de algo que os políticos em geral dizem o seguinte: se a gente soubesse que vai ter alien, isso uniria as nações. Não tem isso naquele Independence Day? Aquele filme Independence Day? Todas as nações se uniram por causa do negócio do alien. Ou que o pessoal fala, as nações vão se unir por causa do tal do aquecimento global. Ou as nações vão se unir por causa de uma guerra, para resolver os problemas, as mazelas de uma guerra. Não se sabe, mas vai ter algo que vai ajudar, vai forçar as pessoas a se unirem, certo? Olha só, uma das condições acima, ou uma combinação de algumas delas, é tudo o que será necessário para conduzir o povo da Terra para os braços acolhedores dos globalistas, que agora estão perfeitamente posicionados, prontos para impor o governo mundial. O governo mundial não é uma meta mítica e inatingível, mas sim uma opção plausível e atingível para o mundo.
Um mundo que atualmente está espiritualmente à deriva em busca de respostas. O que acontece? O mundo hoje em dia não tem. As pessoas estão espiritualmente perdidas. Por que elas estão perdidas? Porque todo mundo sabe aqui, né? Os pastores, eles são especialistas em explicar o que é o dízimo, não é verdade? Então todo mundo já é especialista nisso, já sabe todas as passagens bíblicas e tudo mais. Só que as pessoas precisam saber um pouco mais de informação, certo? E de preferência correta, mas eles não estão fazendo esse serviço. E o que acontece? Quando eles não fazem isso, o povo fica perdido. Fica perdido, totalmente perdido. Quem manda no povo agora, quem estabelece os conceitos é a televisão, a escola e companhia. Bom, dito isso, continuando aqui. O governo mundial será alcançado nesta geração. Visão do autor do livro, tá? Ele está dizendo aqui, vai ser alcançado nesta geração. Pode ser, não dá para saber. Essa é a verdade, não dá. Pode demorar mais tempo do que ele está imaginando. Mas ele acredita que é nesta geração aqui. Bom, ele disse isso e ele está cada vez mais velhinho. Então, pode ser que ele esteja errado, certo? Eu imagino que está. Talvez, eu penso que vai demorar um pouquinho mais. Olha só, que traços de traição devemos inquirir para identificar a formação de um governo mundial? Bom, vamos recorrer a Daniel e Apocalipse para obter orientação. Daniel, capítulo 7, versículos 23 a 24. Abre aspas. A quarta besta é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos, e vão devorar toda a terra, pisoteando-a, esmagando-a. Os 10 chifres são 10 reis que virão deste reino. Depois deles, outro rei surgirá. Depois dos 10, outro rei surgirá. Daniel também, capítulo 2, versículos 39 a 42. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e esmaga tudo. E como o ferro quebra as coisas em pedaços, ele esmagará e quebrará todas as outras. Assim como você viu que os pés e os dedos dos pés eram em partes de barro cozido e em parte de ferro, este será um reino dividido. Ainda assim, terá um pouco da força do ferro, assim como você viu o ferro misturado com o barro. E depois, mais uma passagem bíblica, Apocalipse capítulo 17, versículos de 7 a 12. Vou explicar-lhe o mistério da mulher e da besta que ela monta, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Isso exige uma mente com sabedoria. As 7 cabeças são 7 colinas nas quais a mulher se senta. Eles também são 7 reis. 5 caíram, um é, o outro ainda não veio, mas quando ele vier, deve ficar um pouco mais. A besta, que já foi e agora não é o 8º rei. Ele pertence aos 7 e está indo para a sua destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Ok. Bom, primeiro, os 7 reinos mencionados em Apocalipse são impérios mundiais, que são Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma daquele período e o Império Romano revivido do futuro. Bom, ele pensa que é o Império Romano, pode ser que seja. Por quê? Na verdade, eu penso que é o do bigodinho que parece que morreu e não morreu lá, certo? Esse Império do bigodinho. Você sabe o que eu estou falando, o cara do negócio de sovaco. Pois bem, e o que acontece? Mas ele diz que o bigodinho, ele estava querendo reviver o Império Romano. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas vamos continuar aqui. As 4 bestas da profecia de Daniel, olha só, porque Daniel estava escrevendo... Por que tem 4 bestas só na profecia de Daniel? Porque Daniel estava escrevendo na época da Babilônia. Exclui então o Egito e a Assíria, mas incluem os 4 impérios da Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, incluindo o 7º futuro império que está por vir e surgirá do antigo Império Romano, na visão do autor. A mulher que cavalga os 7 impérios mundiais é a prostituta ou a religião espúria. Ela é parte integrante de todos os impérios mundiais, dominando-os de dentro com as suas doutrinas destrutivas e enganosas de Lúcifer, o capeta, assim, ou na verdade Rei Léo, assim como ela dominará o futuro império. Daniel registrou que o último grande império surgirá das cinzas do antigo Império Romano, assim como Hitler e Napoleão se esforçaram para fazer isso acontecer. Do antigo Império Romano surgirão 10 dedos dos pés, ou 10 chifres, ou 10 reis. As alegorias são as mesmas, assim como identificamos anteriormente.
com relação ao significado figurativo do brotar de chifres. As 3 alegorias ditam que o futuro Império Mundial será composto de 10 reinos separados que se unem para formar o Império Mundial. Por ter raízes romanas, será inspirado e centrado nos romanos, assim como a prostituta está entronizada nas 7 colinas de Roma, na visão do autor do livro. Pois bem, por isso esperamos que a comunidade econômica europeia seja o útero de onde nascerá o governo mundial, com Roma como seu embrião, assim como o Tratado de Roma e o Tratado de Maastricht proclamaram, então, prometendo unir a Europa por uma causa comum. Espere que o mundo se unirá sob 10 grupos comerciais distintos, assim como a Europa e a América do Norte, que tem, no caso tem a zona do euro, e tem a América do Norte tem o NAFTA, certo? Que eu acho que já mudou de nome. Então, agora que esses 2 blocos já estão unidos de forma comercial. Distintas, claro. Não se pode negar que já existem forças em ação que estão causando isso. O livre comércio é o ídolo prometido de prosperidade para o mundo. Todos os anos o mundo se aproxima economicamente, está todo mundo junto, certo? Você compra uma camiseta, chega da China. Você compra um negócio, chega da Índia. Você compra outro negócio, chega da Taiwan. Você compra outro negócio, vem dos Estados Unidos. E assim vai, certo? Está tudo mais ou menos se juntando economicamente. Já se pode identificar muitos dos blocos comerciais que já estão montados. Tem a União Europeia, o NAFTA, que eu acho que mudou de nome, a Orla do Pacífico, que é aquele grupo econômico do Pacífico, certo? E partes do bloco soviético anterior. Estes são 4 dos 10 realizados. Não será preciso muito mais para adicionar. E isso é apenas especulação minha, ele disse. A Europa Central, dominada pela Alemanha, né, seria um outro bloco. Lembre-se que a Alemanha não fazia parte do Sacro Império Romano. A América Central e a América do Sul, a gente já sabe do Mercosul, certo? A África, um bloco para a África. Países do Oriente Médio, um bloco dominado pela Índia e um bloco dominado pela China, separadas das outras nações da Orla do Pacífico. Os requisitos das profecias do antimessias exigem que este império dos últimos dias, com 10 chifres, unido sobre uma religião, seja totalmente entrincheirado antes que o verdadeiro antimessias apareça. Ou seja, vamos lá, vamos supor que aparecesse o antimessias, certo? O anticristo. Ele chegou na Terra, papá, pronto, chegou. Aí ele diz o seguinte, agora eu vou ferrar com tudo. Tá, tudo bem, ele precisa de ferramenta. Se as coisas não estiverem bem estruturadas, ele não consegue ferrar com tudo. Ele não vai conseguir, tipo assim, fazer um redemoinho gigante pegando as pessoas. Não vai rolar. Ele precisa de uma coisa estruturada. Ele precisa dos 10 blocos funcionando. Depois ele vai dar um jeito lá de usurpar o poder dos blocos e tudo mais. Mas ele precisa disso funcionando. Sem isso funcionando, não tem como ele vir. Ele não vai vir. Certo? Depois que o pessoal montar os 10 blocos, depois que esses blocos eles estiverem infiltrados com a religião espúria, certo? A religião aí dos Néfines, que aparece de tempos em tempos aí dentro de várias denominações. Depois que os blocos estiverem prontinhos, aí sim ele pode aparecer. Antes disso, não tem como, ele não tem ferramenta para fazer o mal que ele quer, certo? Então, olha só. Daniel capítulo 7, versículos 24 a 25. Os 10 chifres são 10 reis que virão deste reino. Depois deles, outro rei surgirá, diferente dos anteriores. Ele subjugará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo e oprimirá os santos, e tentará mudar os tempos e as leis estabelecidas. Pois bem, então, tem 10 reinos, e vai chegar um outro rei que vai usurpar 3 reinos. Pois bem. Apocalipse capítulo 17, versículos de 11 a 13. A besta que já foi e agora não é o 8º rei. Ele pertence aos 7 e está indo para a sua destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Eles têm o propósito e darão seu poder e autoridade à besta. A formação então do império de 10 chifres requer primeiro a formação do quê? Da religião mundial espúria. E a gente já está vendo que a religião mundial espúria provavelmente vai ter aí um negócio de natureza, mãe terra, Gaia, essa coisa toda junta, certo? A gente está vendo as grandes religiões já girando em volta da natureza, né?
como se fosse um bando de pagão. A gente já está vendo isso. Na verdade, eles sempre foram pagão, mas agora está com mais cara de pagão de costume. Pois bem, continuando aqui. Todos os pré-requisitos do último dia estão perfeitamente amarrados. Então você precisa dos blocos e você precisa da religião aí, no meu ponto de vista, em volta da natureza, sustentabilidade, essa coisa toda. Pois bem, ou talvez ciência, talvez. Eu penso, ciência na verdade tem até uma chance maior, mas talvez as duas coisas, não dá para saber. Bom, assim, a doutrina elementar para a conspiração sediciosa da Rex Deus é unir os governos do mundo. Sem o império, o antimessias não possuirá plataforma mundial para obter autoridade absoluta sobre as pessoas do mundo. Fato. Portanto, o antimessias requer o governo mundial como um pré-requisito obrigatório, assim como o governo mundial requer uma religião mundial espúria. Então, para vir o antimessias, número 1, você precisa ter a religião mundial espúria. Depois disso, você precisa ter os blocos já prontos, para depois vir o capeta. Pois bem, alcançar o governo mundial por meio da guerra exigiria muito tempo, certo? E muitos recursos financeiros. Ao mesmo tempo que inspiraria muita resistência. Precisamos apenas tomar nota de que Hitler, Napoleão e Stalin para enfatizar esse ponto. Esses caras aqui tentaram fazer essas uniões e eles não conseguiram por quê? Teve guerra, gastou muito dinheiro, gastou muitas vidas, gastou muito tempo e o capeta não vai ter tempo agora no final dos tempos. Ou seja, ele precisa de uma coisa pronta, ele precisa chegar com o negócio pronto. O que é necessário é que o governo mundial crie raízes primeiro, permitindo assim às forças espúrias engendrar um golpe relativamente pacífico e sem derramamento de sangue, sendo necessário apenas subjugar à força 3 dos 10 blocos comerciais. Ou seja, o capeta ele vai subjugar 3 dos 10 blocos, só 3. De fato, olha só, Daniel, capítulo 11, versículo 23. Olha só, depois de chegar a um acordo com ele sobre os 10 reinos, ele, o anticristo, agirá de forma enganosa e com apenas algumas pessoas subirá ao poder. Pois bem, finalizando, o futuro anticristo ascenderá ao poder em uma plataforma pacífica de engano como o Messias da paz. Não uma plataforma de guerra, e sim de paz. Ele só vai voltar para a guerra depois de usurpar o poder. Para ele pegar o poder, é óbvio, ele não vai chegar assim, vou chegar aqui, vou pegar todo mundo na porrada. Ele não pode falar isso. Ele vai chegar lá, paz e amor, etc. Tal. Ele vai pegar o poder, ele vai organizar as coisas dele, etc. Tal. Quando ele estiver bem estabelecido, aí ele parte para a pancada, certo? Pois bem. Olha só, Daniel capítulo 11, versículo 24. Quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, presta atenção nessa parte, as províncias mais ricas, ele as invadirá e alcançará o que nem seus pais, nem seus antepassados conseguiram. Ele distribuirá pilhagem e riqueza entre seus seguidores. Ele planejará a derrubada de fortalezas, mas apenas por algum tempo. Está lá em Daniel. Então, veja bem, são 10 blocos, certo? Aparentemente, ele vai pegar 3 blocos ricos. Os 3 blocos mais ricos, ele vai pegar para ele, 3 blocos ricos. E ele vai fazer o quê? A socialização dos recursos financeiros desses 3 blocos ricos para os outros 7 mais pobres. E todo mundo vai amar o cara. Distribuiu dinheiro grátis, começou a jogar dinheiro por aí, pronto. Todo mundo ama, não é verdade? Vai vendo. Antecipe que as democracias da América do Norte e da Europa estarão entre essas 3 províncias, pois elas são os mais ricos, certo? Sua riqueza será cerimoniosamente redistribuída ao redor do mundo em uma jogada socialista e mundial que fará com que a redistribuição de riqueza do Obama pareça pálida em comparação. Ou seja, vai pegar todo o dinheiro dos mais ricos, em tese, o Robin Hood de novo, aí o anticristo, vai pegar o dinheiro dos Estados Unidos, Europa e companhia, vai pegar e vai distribuir para todo mundo. E todo mundo vai falar, nossa, resolveu todos os problemas do mundo. Sim, resolveu até acabar o dinheiro, né? Depois ele vai encontrar o culpado, fica tranquilo. Essas passagens, então, elucidam por que o Apocalipse afirma que o antimessias pertence a 7 grandes impérios mundiais. Todos tentaram trazer o falso Messias, mas falharam, exceto o 7º, futuro império mundial que eventualmente terá sucesso em virtude da remoção do Espírito Santo que controla as coisas, do Urua, do Criador. Quando o Urua sair, na visão do autor, aí o anticristo vai conseguir realizar o que basicamente ele quer. Todo o propósito, como testemunhado pelo Apocalipse,
para todos os impérios do mundo é que eles entreguem autoridade ao falso Messias. O liberalismo progressivo, a globalização e o governo mundial levam ao falso Messias. Esta doutrina é simples, direta e surpreendente. O anti-Messias formará o que foi profetizado como o 8º império nas costas do 7º império. Ele tomará ilegalmente o poder do império de 10 chifres, estabelecendo um império novo e sucintamente diferente. O império do falso Messias, da falsa Sião, será estabelecido por meio de um hábil golpe de Estado e destruirá o nacionalismo, as fronteiras e todas as moedas. Olha essa parte das moedas, a gente está vendo ser destruído nesse momento, certo? Ok, então vai destruir todas as moedas. A maior parte do mundo vai comemorar por unanimidade esse triunfo oculto, intoxicado por socialistas, que a gente vê no mundo inteiro, aí tá cheio de socialista, para não dizer comunista, certo? Falsas esperanças e expectativas utópicas para o futuro. O que é expectativa utópica? É o que as pessoas têm assim: ah, eu não preciso trabalhar, simplesmente pega do rico, redistribui e todo mundo tá feliz. Não é assim que funciona o mundo, pessoal. Desculpa, mas não é assim que as coisas funcionam, não é assim que deveria funcionar, porque, bom, tudo tem sua complexidade. As pessoas não aceitam o óbvio. Por quê? Porque elas aprendem isso na escola. Se você ensina errado na escola, se você ensina errado na televisão, se você ensina errado em todo lugar, o pessoal vai entender que aquilo que foi errado é o certo. Porque o que você aprende, você pensa que é certo. Você aprendeu, portanto é certo. Negativo, não é assim que funciona. Mas vamos lá. O povo aplaudirá o falso Messias, coroando como soberano senhor de todos. O que parecerá tão certo sobre a justa causa da paz e prosperidade será tão errado. Centralizar tanto poder em tão poucas mãos fornecerá a oportunidade necessária para um novo Nimrod. O que é o Nimrod? Foi um ditador que ele conseguiu concentrar muito poder nas mãos dele. O anti-Messias ele vai fazer a mesma coisa, o anticristo, certo? Pois bem, um ditador absoluto da guerra. Tomar o poder absoluto quase incontestado ele vai fazer. O anticristo primeiro parecerá ser a resposta às orações do mundo, a tão esperada esperança divina do mundo, enquanto o tempo todo ele luta na verdade, incansavelmente, pelo poder. O anticristo terá, abre aspas, sucesso em tudo que fizer, está lá em Daniel capítulo 8, versículo 24. Ele então se transformará agudamente assim que o governo mundial tiver dado poder a ele. Enquanto isso, a Babilônia estará cobrando um tributo de todo o livre comércio que flui ao redor do mundo. Babilônia se tornará tão opulenta, poderosa, influente sobre as pessoas do mundo, que o ganancioso governo mundial ficará delirante, ciumento com dela. Esse generoso tributo, conforme descrito nas doutrinas sediciosas do conspirador, será um imposto progressivo sobre todos os documentos de transferência de todas as transações comerciais que deverão ser apresentados e pagos semanalmente. Gozado, né? A gente já teve no Brasil como é que é aquele imposto do cheque? O imposto do cheque, e aparentemente é uma coisa parecida com o imposto do cheque que já existiu, certo? Esqueci o nome do imposto do cheque. Esqueci. Bom, continuando aqui. Esses conspiradores acreditarão que todos os oligopólios capitalistas e empresariais estabelecidos pagarão de bom grado esse tributo em troca da paz e segurança garantidos pelo Estado. A gloriosa era da paz da Babilônia durará apenas 3 anos e meio, a partir da assinatura do Pacto da Morte, que atrás até o momento em que é anulado. Os líderes mundiais conspirarão com a estrela em ascensão da Babilônia, o falso Messias, para derrubar a Babilônia e removê-la do poder sobre o povo. Em Apocalipse 17, versículos 16 e 17, a gente tem: a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Uau! Odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e deixarão nua. Eles comerão sua carne e queimarão, pois Yahweh colocou em seus corações a realização de seu propósito, concordando em dar à besta o poder de governar. A Babilônia será completa e totalmente destruída por armas nucleares, na visão do autor, destruindo a antiga cidade onde ela reinará, Roma. A besta se moverá rapidamente para preencher o vazio espiritual que ele criou com ele mesmo e seu patrocinador, Satanás. Abre aspas. Vamos pegar aqui, olha só, essa parte. A vinda do iníquo estará de acordo com a obra de Satanás exibida em todos os tipos de milagres, sinais e maravilhas falsificados
e em todo tipo de mal que engana os que estão perecendo, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Além disso, ele se tornará muito forte, mas não por sua própria força, está lá em Daniel capítulo 8, versículo 24. Então, lembre-se de que este será o tão esperado falso Messias. Ele será muito impressionante e poderoso, pois terá o total apoio de seu patrocinador, o capeta. O anticristo substituirá a Babilônia por si mesmo. O mundo vai adorar a ele e a Satanás abertamente, não em segredo, como é observado hoje por muitos satanistas por aí, que falam, não, eu não creio nisso, não creio naquilo, etc. Tal. Depois vai lá, entra num quarto preto e fica lá rezando pro capeta. Então assim, vai ser aberto esse tipo de coisa, não vai ser fechado. Novamente, é a doutrina da conspiração de Gênesis 6 eliminar todas as religiões, exceto a terceira religião secreta e desconhecida, liderada pelo falso Messias, assim que ele tomar o poder. Bom, a gente deixa uma parte para conversar depois, a gente finaliza por aqui, a gente vai continuar falando sobre esse novo Nimrod, e depois dele, na semana seguinte, a gente vai falar sobre essa questão do arrebatamento, que é o próximo capítulo. Pois bem, finalizando, lembre-se, hoje à noite, 8 da noite, horário de Brasília, a gente vai ter a nossa conversa lá no canal Casamento de Verdade. Ela vai ficar disponível até quinta-feira à noite, tranquilamente, todo mundo vai ter tempo para assistir. E depois ela vai para a área de membros de lá, ela vai sair, porque simplesmente as pessoas elas não aguentam algumas informações e elas reclamam muito pro YouTube. Então assim, a gente vai estar lá e a gente se encontra lá. Vai estar o chat funcionando, essas coisas todas, e a gente se encontra hoje à noite. Ok? Pois bem, dito isso, para finalizar, junto com o link do canal Casamento de Verdade abaixo, também tem o link da área de membros, que custa $7 por mês, a área de membros de cursos, onde você assiste todos esses cursos, pode assistir todos esses cursos durante um mês, certo? Tem curso da área de negócio, alimentação, etc. E neste mês vai ser este curso aqui, ó, Casamento Bíblico nível 1. Pois bem, dito isso, muito obrigado a todos aí pela atenção. Não se esqueça, hoje, 8 da noite, lá no canal Casamento de Verdade. Até mais.